Cara, o He-Man é um daqueles projetos que, desde que eu me entendo por gente, eu vejo que tem uma ideia de fazer um filme a respeito dele, de fazer uma grande produção, de fazer um grande blockbuster. Desde os anos 2000 mesmo, vem esses projetos vindo e morrendo. E não necessariamente eu entendia o porquê de que eles morriam até o momento, né? A gente teve aí nos anos 80 um filme do He-Man, dos Mestres do Universo, que não deu muito certo, ou nada certo, né? Que é estrelado pelo Dolph Lundgren. E eu assisti ele uma vez, e realmente ele é um filme... meia boca, não é o pior filme de todos os tempos, né? Meia boca. Mas, finalmente, nós tivemos aí um filme dos Mestres do Universo, uma adaptação cinematográfica com budget de filme de super-herói, de filme da Marvel e tal, realmente. E eu tô aqui pra falar dele hoje. Será que realmente ele justificou todos esses projetos que faliram, que deram errado? Ou será que ele parou e falou, não, olha só, He-Man é legal, He-Man pode dar certo no cinema em live action? Mas se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Daniel, esse aqui é o Daniel Papos, e aqui eu faço essas críticas de filme, dou algumas impressões, falo do que eu tiver me dando interesse aí, mas mais sobre cultura pop, nerdices, então se você curtir ao final eu peço que você deixe o like aí e se inscreve pra não perder nada. Mas indo direto ao ponto, eu adorei esse filme, tá? Eu adorei esse filme, eu achei esse filme muito divertido, eu curti muito, e eu acho que ele é um pouco mais inteligente e profundo do que a maioria das pessoas estão realmente querendo dizer aí que ele é. Ele é, né, é uma obra-prima que, pensa sobre as condições humanas e tal. Não, mas isso é um discurso cansado, é um discurso antigo, muito chato já de que todo filme tem que ser um negócio desse. Vamos lá, vamos recapitular. He-Man é um desenho aí dos anos 80, uma animação criada exclusivamente para vender bonecos da Mattel, que é, né, esse Conan o Bárbaro genérico, digamos assim, né, o He-Man. E aí, nesse ponto, qualquer pessoa mais velha que estiver assistindo pode, tipo, ter um ataque cardíaco, que, tá falando do meu He-Man. Mas, assim, eu tenho carinho pelo He-Man, pela nostalgia que impregnou os anos seguintes aos anos 80. Porque eu nunca parei pra realmente vou assistir o He-Man, analisar a lore do He-Man e ele como um personagem e tal. Só que eu acho que isso diz muito da experiência da maioria das pessoas. O He-Man, ele tá impregnado na imaginação das pessoas. Ele realmente faz parte da cultura pop, faz parte da cultura popular mundial geral. Todo mundo conhece o He-Man. Se você olha o He-Man, você sabe dizer quem ele é. E meio que não precisa de muito mais que isso. E eu acho que isso que é interessante pro personagem funcionar, eu quero dizer. E o He-Man, ele é isso, tipo, pô, esse cara que é muito másculo e ele é muito grande, ele é muito forte e, vamos lá, bronzeado, usa uma tanguinha, tem o cabelinho ali muito, né, na chapinha ali bem feitinho e tal, no cortezinho, e quando ele é a versão humana dele, né, não poderosa, o príncipe Ada, ele usa uma camisa rosa. E vamos aqui dizer o óbvio, rosa não tem nada a ver, tá tudo bem o homem usar rosa, tá tudo bem o homem ficar bem de rosa, gostar de rosa, não tem nada. Mas a maioria das pessoas que tiveram contato com o He-Man na época dos anos 80 diria que isso é um traço que desmasculiniza um homem. Um homem usar rosa, né? Um homem se sexualizar tanto, um homem bronzeado. Isso seria até um contexto, assim, homoafetivo, digamos assim, né? Para esse tipo de público, eu quero dizer, tá? E o He-Man, a partir dali, ele criou-se essa cultura também, né? Tipo, a gente conhece o He-Man dos memes, do Isaac Bardabi fazendo a voz lá do esqueleto. He-Man, eu vou comer seu... Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Oh, He-Man! E tem o He-Man rindo no arco-íris lá, cantando assim... Então criou-se esse contexto na cultura popular de que o He-Man é, assim, um metrosexual, sabe? Tipo, no mínimo, é um personagem assim. Enquanto a maioria dos fãs dele pegam ele pra Cristo e ficam tipo, não, ele é o maior traço de masculinidade que existe na face da Terra. O coelho usa são shorts, o tórax petrificado, fica a mostra, né? Ele peitoral de tijolo, todo, né, pedregulho. E aí chega o filme agora, estrelado pelo Nicholas Galitzine, não sei se eu estou falando correto o nome dele, é um nome um pouco complicado, mas ele vem crescendo aí, ele vem fazendo vários filmes mais de romance, aquele vermelho, branco, sangue azul, um negócio desse, eu não lembro o nome direito, e o filme também lá que ele pega a Anne Hathaway aí, um salve pra ela. Eu gosto dele e eu acho que ele foi uma boa escolha aqui pro He-Man, e os comentários pré-filme eu acho que corroboram pra isso, do tanto de gente que encheu o saco falando que ele é o He-Man frango, que ele não é forte. O menino tá gigante, o menino está gigantesco nesse filme, sabe, ele tá inchado, ele tá grandão, e ele tem o porte, ele parece o He-Man. Talvez não seja um Dolph Lundgren, que foi o que interpretou ele ali nos anos 80, né? Que tava naquela veia de Sylvester Stallone, de Arnold Schwarzenegger, né? Aqueles brucutus dos anos 80, gigantescos, maiores do que qualquer ser humano, né? Mas ele incorpora bem o papel. E, bem, eu desafio você a ficar do tamanho dele, entendeu? Todo mundo enchendo o saco do moleque. Mas eu acho que isso diz muito sobre esse contexto macho man do He-Man. E esse filme soube ver isso. E é isso que eu acho legal. É o que eu mais curti a respeito desse filme. É esse lado mais
filosófico, digamos assim, que o filme propõe, onde ele vai falar sobre masculinidade, sobre ser homem, sobre ter essas atitudes de coragem masculina, né? O que é ser um homem de verdade, o que é ser corajoso, qual é o papel de um homem no mundo, qual é o papel de um homem como herói mesmo, né? Qual é esse ideal masculino, né? Ao mesmo tempo, ele é um filme bobo pra cacete. Mas eu acho que ele sabe ter as forças dele nos dois, entendeu? E aí o bobo, eu vi muita gente também virando o olho falando, tipo, nossa, esse filme é muito bobo. De novo, de volta e assiste os desenhos do He-Man. Ele é bobo, ele é bobo. E no bom sentido, tá tudo bem. Eu vi falando aqui, gente, esse filme é bobo no bom sentido. Tá tudo bem. E o He-Man, como eu disse, ele foi um brinquedo e criaram... Você é um brinquedo, criaram o desenho pra vender o brinquedo. E ele é o amálgama de tudo que um menino nos anos 80, eu acho que um menino de qualquer geração aí vai se interessar, que é tipo, bom, Conan o Bárbaro. A galera gosta do Conan o Bárbaro, então vamos fazer um herói vibes Conan o Bárbaro. Então tem esse aspecto aí meio realmente, né, tipo, antigo, tem a espada, é uma parada meio medieval, tem castelo, né? Mas o que a galera gosta? Bom, é crânio, esqueleto. Então o castelo de Grayskull tem um esqueleto ali. Esqueleto, o vilão. Qual é o vilão perfeito? Qual é o vilão perfeito pro mundo aí de um herói? Um esqueleto, é uma cara de esqueleto com os olhinhos vermelhos, assustador assim, sabe? Aí, tá, mas o que também gostam? Gostam de robôs. Então bota robô ali no meio também. Ah, gostam de quê? Ah, bichos grandes, fortes, peludos, esquisito aqui. Bota ali também, bota uns bichos com os dentão, bota uns bichos esquisitos, bota um bicho com a mandíbula de aço, é meio robô também. Ah, nave espacial, bota nave espacial, bota também a arma laser, bota a arma laser. Então vira esse negócio que é tipo, é uma fantasia, mas é uma fantasia também com ficção científica e tudo, e é tudo isso misturado em uma coisa doida, e bota tem magia no meio e ficção científica, e vira o que é o Mestres do Universo, o desenho do He-Man. E aí você pega tudo isso e fala, não, isso não é bobo, isso é muito sério. Isso aí é extremamente sério. Dava pra fazer um filme sombrio e realista do He-Man? E em alguns pontos eu acho que o projeto de filme do He-Man foi um He-Man sombrio e realista? Dá pra funcionar? Ah, até que dá, pô. Dá pra se adaptar e tudo lá. Fazer o Christopher Nolan do He-Man. Mas deveria, a gente tá nesse ponto da história onde todos os filmes têm que se levar extremamente a sério, tipo as Tartarugas Ninja lá do Michael Bay, sabe? Que tenta levar, não, é tudo, são as Tartarugas Ninja, mas elas são brutamontes, elas são gigantescas, é tudo muito realista, é tudo muito não sei o quê, e eles mesmos viram que essa pegada não pega muito com as Tartarugas Ninja, tá tudo bem, porque são Tartarugas Ninja, tipo, é bobo, mas você pode ser bobo e ao mesmo tempo levar o material a sério. Eu acho que um dos problemas desse filme é que ele não leva a sério o suficiente. Então aí fica a minha meia-culpa mesmo na parada do bobo. Eu acho que ele sofre muito do humor pós-MCU, pós-Marvel mesmo. Ele tem muito uma pegada meio Thor Ragnarok. Eu não acho que chega àquele ponto. Thor Ragnarok e o Thor Amor e Trovão mais ainda, né? É escrachado pra cacete a ponto de que principalmente o Amor e Trovão vira uma sátira do Thor. Não é mais um filme do Thor, é uma sátira do Thor. Eu não acho que esse filme é uma sátira do He-Man. Eu acho que ele é o He-Man. Mas ele não é o He-Man desenho dos anos 80 que tenta se levar a sério ao mesmo tempo sendo a coisa mais boba do mundo. Ele reconhece as besteiras. Em alguns pontos eu gosto disso, tipo, o nome dos personagens é justificado pelo He-Man quando criança, o Adam, né? Ele vê as pessoas ali, ele não conhece aquelas pessoas e ele dá os nomes na cabeça dele. Então, é o Mandíbula, é o Mechanec, né? É o Robot, o sei lá o quê, é o Mandíbula de Aço, eu não vou lembrar os nomes aqui, o Fistel, né? Então, são nomes que uma criança daria, são nomes de brinquedos de criança, mas que pra esse mundo funcionar eles justificam dessa forma, e eu acho isso bem legal. Ao mesmo tempo, eu acho que tem piadinha demais. No sentido de, tipo, piadas no momento que... ali não precisava. Ali não precisava. Tem um momento ou outro que eu falo, tá bom, foda. Não, agora a gente vai. Aí mete uma piada no meio. Então, eu acho que muitas das piadas funcionam. Eu acho que não levar o filme tão a sério funciona. Mas as piadas fora de hora, pra mim, às vezes batem ali e tal. Não é pro filme ser sombrio e realista, mas é aquele mal do MCU, que o próprio MCU tá tentando se recuperar. Então, eu acho que isso veio meio atrasado na produção desse filme. Esse filme tem uma produção arrastada, né, de anos que vem aí, e aí eu acho que ele se perdeu no timing, entendeu? Esse timing cômico já foi embora já tem um tempo. Agora, usar o He-Man pra questionar o que o He-Man significa para os homens, principalmente, para os meninos, e muita gente que cresceu vendo o He-Man, o que significa o He-Man numa cultura popular, numa ideia, e dentro disso questionar a masculinidade, eu acho muito legal. E eu acho que é feito de um jeito muito bom. Aí esse ponto também, bom, se você discorda disso, acho que você nem tá assistindo esse vídeo até aqui. Mas, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, obrigado por aceitar uma opinião diferente, isso é muito raro na internet, mas você deve estar, caraca, mas filme woke, filho da puta, então, mais um filme que vai ridicularizar os homens. E eu acho que não. E sim, mas ele é aquele filme que ele quer meio que questionar tudo, e eu acho que ele faz isso muito bem. Ele traz ali essa ideia de que é um menino meio fraco, é um menino meio desengonçado, é um menino mais artista do que guerreiro, é um menino mais sentimental do que durão, que tem que ser isso. No mundo que ele cresce, naquele mundo meio fantasia medieval, né? Ele tem que ser esse herói clássico, ele é descendente de heróis clássicos, heróis ali com estátuas gigantescas, com estátuas bombadas, e quando literalmente a frase que faz eles ganharem o poder é eu tenho a força.
né? E é representado nessa força física, nos músculos, nesse negócio realmente mais másculo que existe. Mas ele é um cara que gosta de rosa. Ele é um cara que gosta de vestir rosa. Ai, meu Deus, o que fizeram com o meu He-Man? De novo, ele veste rosa na porra do desenho, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre achei curiosa por um desenho dos anos 80, que quer tanto falar de ser másculo. De novo, dentro desse pensamento que eu não concordo, porque o homem pode usar rosa e tá tudo bem. Então ele mesmo vive esse conflito, e aí trazer ele pra Terra, traz ele pra Terra atual, e aí o filme meio que tira sarro também dessa cultura atual do tipo, ai, nós somos muito compreensivos, ai, tudo é muito lindo, não é preciso conflito, tá tudo certo. Nós respeitamos quem você é e o seu ser. E aí, ao mesmo tempo, tem que padronizar todo mundo, não deixa todo mundo sair da caixinha, não deixa todo mundo ser quem eles são. E eu achei genial colocar ele como um cara que trabalha com RH, porque aí isso vai lidar literalmente com essas questões do vamos entender o ser humano, vamos conversar com ele. Ai. Só que aí chega numa passividade tão excessiva, que eu acho que o mundo sim vive, em alguns aspectos, isso, e gera um movimento contrário do ai, tudo é muito, tem que ser muito másculo, eu sinto falta dos homens cabeludos e fortes dos anos 80, quando homens eram homens de verdade. Eu acho que isso gera cada vez mais pensamentos mais extremistas que vão cada um para um lado. E nenhum é bom de verdade, né? Porque a passividade extrema não leva à resolução de conflito nenhum, no fim das contas. Você sai passivo ou passivo-agressivo, ou seja, você tá indo contra o que você mesmo tá pregando. Então tem isso no ambiente de trabalho do He-Man aqui, né, do Adam, e mostra realmente como que ele vive em conflito com isso. Ele tá tentando entender o ser humano, ele tá tentando se entender, mas ninguém entende ele. E ele tá tentando entender a masculinidade, ele não entende isso também. E aí, quando o filme vai indo e a gente vai vendo várias visões diferentes do que é ser masculino, do que é ser herói, eu vou dizer aqui uma profecia que muita gente fala, isso não é um pensamento meu, pelo amor de Deus, mas eu fiz um vídeo um tempo atrás reagindo ao trailer do He-Man, e a chamada do vídeo ali na thumbnail era, é o novo Barbie? Vai ser o novo Barbie? E, cara, sim, eu acho que é. Eu acho que não é em questão cultural. Eu falei isso naquele vídeo, não é em questão de tamanho. Inclusive, esse filme parece que tá dando dinheiro, mas não tá dando tanto quanto deveria, né? Ele foi um filme bem caro, acho que custou cerca aí dos seus 200 milhões, porque qualquer porcaria hoje em dia custa 200 milhões em Hollywood. O que é uma pena, eu queria que ele fizesse mais dinheiro, eu quero que tenha o 2, eu acho legal essa linha de pensamento que eles estão desenvolvendo aqui. Mas ao mesmo tempo eu acho que em questão temática, ele é sim o novo Barbie. Por quê? E poderia ser mais. Eu acho que se tivesse uma visão criativa mais forte, ou o estúdio não segurasse tanto, talvez podia ser mais, ele podia ser mais, assim, entrar mais nessa filosofia. O que Barbie foi muito sobre o que é ser mulher, ou o que, mais ainda, a Barbie quer dizer para a cultura feminina, para a cultura pop das mulheres, né? A questão de feminilidade, o que é ser feminina, o que é o papel da mulher, o que é o papel da mulher no mundo da Barbie, naquele mundo idealizado e no mundo real. E dentro disso questionou sim masculinidade e o papel do homem também, usando ali o Ken, né? De uma forma bem caricata, mas que funcionou demais. A gente ama o Ken naquele filme, ele é a melhor coisa do filme, né? E aqui é mais o que o He-Man significa pros meninos, o que é legal porque os dois são da Mattel, né? Os dois são da mesma marca de brinquedos, mesma empresa. E o He-Man tem isso, né? Então, trazer ele ali e a gente vai sendo apresentado aos conceitos diferentes de masculinidade, eu acho isso muito interessante. Então, tem uma hora que, tipo, não, ser homem é não ter medo. Aí não, ser homem é defender quem você ama. Ser homem é estar ali se apresentando quando o dever chama, né? Mas aí também, não ter medo, tal, não ter sentimentos. Você é uma arma, né? Você é uma arma ou você é um escudo. E são vários conceitos diferentes que vão confundindo a cabeça do Adam, confundiram ele a vida inteira a respeito do que o pai dele espera dele, do que as pessoas esperam dele como herói, como homem. E aí chega o esqueleto. E eu não falei dele até agora, mas o esqueleto é a melhor coisa do filme. E isso é bom, não é ruim, não é falando que o filme é ruim, porque quem interpreta o esqueleto é Jared Leto, o senhor Jared Leto aí, né, que estraga todos os filmes, o Vulgo Mobius, Esquadrão Suicida, Tom Ares, e, cara, ninguém aguenta mais o Jared Leto. Mas aqui tem a proeza da gente não saber que é o Jared Leto, porque ele tá o tempo todo de esqueleto, né, ele realmente gravou as cenas dele, pelo que eu vi, e o efeito tá muito bom. Os visuais estão fodas, tá? Esse filme tem um visual muito foda, eu acho que telas verdes, a parte que ficam muito aparentes ali, eu acho que o mundo de Eternia é bonito, mas a tela verde tira um pouco do filme, mas os visuais dos personagens, o He-Man tá legal, o esqueleto tá legal pra cacete, todos os personagens estão legais, estão bobos no nível certo, mais realistas, acho que no nível certo também. A Tila tá bem legal, que é a Camila Mendes, belíssima, um beijo pra ela, tá maravilhosa aqui como Tila, visual top demais, personagem bem legalzinha também no papel dela ali. E o esqueleto, ele é muito bom porque, primeiro, ele é escrachado, ele é um vilão, tem literalmente frases que é tipo, eu sou o vilão. É óbvio, olha pra minha cara, sabe? E isso é uma coisa que a gente tá recuperando no cinema, não vou dizer que não tem mais, a gente tá recuperando a questão de curtir vilões bons por serem maus, e não porque toda vez tem que ter um passado traumático e tal, que no fim deixa ele quase como se não fosse malvado,
né? As pessoas passam pano às vezes. Não, ele é mau. Ele é ruim, ele tá aqui pra fazer o mal, mas ele é também alguma coisa, ele significa alguma coisa, né? Ele é muito engraçado, no geral, ele se ridiculariza o tempo todo, né? Aí se você falar, nossa, estragaram o meu esqueleto. Gente, o esqueleto, tanto no original, do desenho original, da dublagem original, quanto na dublagem brasileira, que foi Isaac Badavi que fazia, ele quebra a expectativa, porque você vê aquilo, você imagina uma voz assim. E tanto no inglês quanto na dublagem, era assim, It had better be. Eternia is not easily conquered. I've been set back too many times in my ele já quebra a expectativa quando ele abre a boca, isso vem do desenho. Então aqui também, mas aqui também tem momentos que a voz do Jared Leto dá medo, tem horas que o esqueleto dá medo. E ele tem expressão demais, que nem desenho animado, né? Aqueles olhinhos, tem umas horas, inclusive, que ele chega perto da câmera e dá uns flares, assim, vermelhos, tipo da luz dos olhos refletindo na lente da câmera, que fica bem legal. E também as expressões dele, ele tá sempre com raiva, mas às vezes ele se assusta e aí abre aquele olhão de desenho animado. Isso é muito bom. Mas sobre o tema da história, também é legal porque ele é o ápice da masculinidade tóxica, né? E eles mostram isso sem precisar também escrever na sua testa, mas é bem óbvio, tá ali. Tem frases muito boas onde ele realmente fala: eu vou fazer o que um verdadeiro homem faz com o poder, né? Eu vou mostrar o que é um verdadeiro poder, eu não sei o que, não sei o que. Vindo de um desenho que traz uma lição de moral a cada episódio. A ideia do He-Man era essa, foi uma forma, eu acho, que deles aprovarem um desenho, se não me engano. É tipo, não, tá, vai ter luta, vai ter esses negócios todos, mas calma, tem uma lição de moral em todo episódio, então aprovaram o desenho ser feito, né? Nos anos 80 tinha muito esse problema, nos anos 90 ainda, de censura com os desenhos das crianças, né? Então é um desenho muito moralista. E o filme, então, ele vai ser moralista também, mas eu acho que ele tem uma mensagem legal, onde a resposta está no meio termo, né? Diálogo é importante, entendimento é importante, sentimentos são extremamente importantes para você ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa de bem e ser um homem de verdade. Agora, tem momentos que você tem que agir, tem momentos que você tem que usar a força. Agora, só usar força bruta leva a coisas ruins. Então é quase que o He-Man olhando pra câmera mesmo e falando: aí, crianças, hoje nós aprendemos que... E aí já fala isso. E o filme não foge disso, e tem uma frase específica que o esqueleto fala pro He-Man, que aí eu falei, cara, é isso, o filme sabe o que ele é, tá tudo certo, onde ele referencia ali uma certa espada do He-Man, se é que vocês não entendem. E tem todo esse contexto, é o tamanho da espada que importa, olha o tamanho dessa espada, gente, só não vê quem não quer. Então, eu discorri aqui muito sobre os temas, eu não entrei muito no, tipo, a direção é isso, é aquilo. Mas é isso, os visuais eu comentei, os atores no geral eu acho que estão bons, o Idris Elba eu tava com medo dele fazer mais que nem no Thor mesmo, né, isso deixa o filme mais Thor ainda, né, ele fazer ali de novo o Heimdall, mas aqui ele faz um Idris Elba, é o Idris Elba que a gente vê na maioria dos filmes, mas ele é sempre um Idris Elba muito bom, e aqui ele tem um twist diferente, ele não é o Heimdall ali, o cara sábio, que vai, né, guiar o He-Man como ele guia o Thor e tal, não tem isso, e como eu disse, o menino tá muito bem, eu gosto dele, eu quero ele em outras coisas, eu quero que tenha o He-Man 2, eu acho muito interessante, e eles beberam muito de fontes legais de sucessos recentes de filmes infantis, tipo Sonic, né, o Sonic, ele foi construindo o universo aos poucos, ele guardou muita coisa pro segundo filme, e esse, apesar de não ser tão econômico quanto o Sonic, eu acho que não dava pra ser só um He-Man na Terra correndo, né, mas ele guarda coisas pro segundo, ele tem cenas pós-créditos legais, então eu tô pilhado, eu espero que faça sucesso, e vamos lá, eu espero que o Jared Leto volte, uma vez na vida eu vou dizer isso, eu espero que o Jared Leto volte como esqueleto, porque foi muito bom mesmo, então... Essa é a minha crítica / pensamentos, análises, sentimentos, como eu saí do cinema me sentindo depois de ver Mestres do Universo, e pra mim infinitamente superior ao filme dos anos 80, e vá com a mente aberta, eu acho que esse filme ele não pende pro lado de tipo, vou só ridicularizar os homens como eles são, realmente eu acho que ele fala muito ali do que é importante dentro do contexto de homem, de hombridade, de masculinidade, que gente, o nome do cara é He-Man, é literalmente homem, ele. Sabe? É isso. Então, de novo, só não vê quem não quer. It's the biggest piece of dog shit